convido a Daniele Brito, que trará um importante assunto sobre alimentação, que é um tema tão importante na geriatria e gerontologia. A Daniele, ela é fonoaudióloga. Eu sou fonoaudióloga, então, como a Pamela disse, e eu vou dizer especificamente desses dilemas no meu contexto. Não estou conseguindo só... Aí. Nós vamos, então, eu trago para vocês que queixas são as mais comuns que aparecem no ambulatório, no consultório ou no atendimento domiciliar, que aparecem para o fonoaudiólogo. Que são engasgos, as pessoas ligam e perguntam, olha, eu estou precisando de ajuda porque a pessoa, o idoso ou o meu marido está com dificuldades alimentares. Quais são? Engasgos, a voz está muito fraquinha, a pessoa não está conversando mais direito, está difícil de compreender essa fala, está parando o alimento na boca ou líquido, e dificuldade para comer de uma forma geral. Isso é o que eles nos trazem. E aí nós precisamos refinar, então, depois da avaliação, o que a gente encontra de fato. Nós vamos encontrar disfagia, que são dificuldades para alimentar, qualquer dificuldade que o sujeito tenha de transportar o alimento da boca para o estômago. E nós precisamos entender melhor que queixa é essa. Ela pode vir de um câncer de cabeça e pescoço, então ela pode, isso a gente chama de mecânica ou neurogênica, quando o sujeito tem, por exemplo, um AVC. Nós precisamos avaliar isso bem. Ou pode ser uma questão da voz, é uma disfonia, ela pode ser funcional, estrutural, neurogênica, que alteração é essa vocal, que acaba impactando também na deglutição. E a disartria nós temos também, que é uma desordem da fala, mas com uma lesão do sistema nervoso central. Ou a apraxia da fala, nós precisamos identificar que dificuldade é essa que o sujeito tem. Muitas vezes nós temos 2 ou 3 relacionadas e a avaliação clínica precisa, na avaliação clínica e funcional, nós precisamos entender que queixas são essas. Outros achados um pouco mais ampliados que a gente precisa entender são as questões respiratórias envolvidas, que algumas doenças trazem. Então, às vezes, a pessoa tem uma incoordenação respiratória que vai impactar na deglutição, vai impactar na produção de fala. Às vezes esse sujeito tem uma redução da capacidade respiratória, então a gente tem que associar com fisioterapia, com atividade física, e uma dispneia, que muitas vezes vem com a doença. Às vezes a pessoa tem um DPOC, por exemplo, e isso impacta diretamente, e quando a família vem nos procurar, isso está tudo muito misturado. A gente precisa, então, numa avaliação clínica, diferenciar tudo isso. Nós precisamos também avaliar a saúde oral, como é que esse sujeito está. Às vezes falta dente, às vezes a prótese está muito solta, isso é muito, muito comum. Tá? Então, nós precisamos avaliar a ajuda, encaminhar para um colega dentista, trazê-lo para essa conversa. É muito interessante que isso é muito negligenciado no idoso, né? Porque as famílias acabam... É um contexto, às vezes, tão grande que a saúde oral acaba sendo negligenciada. E as 2 outras questões que a gente encontra relacionada ao apetite, muitas vezes vem de um processo, pode vir relacionado ao envelhecimento, se a pessoa começa a diminuir a ingesta oral, o prazer alimentar. Então, nós precisamos identificar de onde vem, se é de uma doença especificamente, se é de um processo. Tem questões psicológicas envolvidas, às vezes a pessoa está passando por uma questão emocional e que impacta o apetite, o desejo de comer. Nós precisamos identificar isso tudo. E a recusa alimentar, que no meu ponto de vista é um dos mais difíceis para a gente, porque ela pode ser consciente ou inconsciente, e trabalhar isso tudo, nós precisamos realmente ter uma dimensão multidisciplinar, multiprofissional mesmo. Essas questões nem sempre elas vêm sozinhas, não é sempre uma disfagia apenas. A gente tem, às vezes, uma disfagia com uma questão oral e uma falta de apetite, ou uma recusa alimentar, porque
tem uma disfagia associada e a pessoa tem vergonha de comer, não tá mais contente com a questão da vida dela, não entendeu o que está acontecendo. Então, nós precisamos refinar um pouco mais isso tudo que acontece. Ficou meio feio aqui meu slide. O que a literatura conta para a gente? A literatura traz para a gente, então, algumas outras questões relacionadas a esse tema, e traz a sarcopenia, a desnutrição e caquexia, anorexia, e acaba dividindo isso. Tem muita literatura relacionada às demências e aos cânceres, separadamente. E agora, mais recentemente, é que nós temos, falando de uma forma geral, a questão da sarcopenia, da desnutrição e caquexia. E nós temos aqui, então, identificar, junto com a equipe, com o nutricionista, que processos são esses que estão acontecendo com o nosso paciente, nem sempre é um idoso, às vezes é uma pessoa jovem, jovem que tem um câncer, por exemplo, e está passando por algum desses processos. E o fonoaudiólogo é chamado porque o impacto vem depois com a questão da disfagia, porque a musculatura, muitas vezes, começa a não dar conta de mandar esse alimento com segurança para o estômago. E começam a surgir as questões de broncoaspiração. O que a gente faz, então, nesse cenário? Tentei colocar aqui uma recusa alimentar, um emagrecimento, um idoso que começa a diminuir a sua ingesta oral, ou aquele que esquece um alimento na boca, se começa a fazer a recusa de fato. O que a gente faz nesse cenário? O fonoaudiólogo e a equipe de reabilitação começa a atuar, então, com todo o seu arsenal terapêutico, com a questão técnica que a gente tem, utilizando o que se tem disponível. Nós vamos fazer exercício para fortalecer essa musculatura orofacial, precisamos organizar com a dentição, para que a fase oral não esteja comprometida. Nós podemos lançar mão de laser terapia, de bandagem elástica. Então, tá bom, tá muito baixo. Nós precisamos, então, o fonoaudiólogo vai usar de todo o seu arsenal terapêutico para ajudar a potencializar, então, e minimizar essas questões nutricionais que o impacto da disfagia pode trazer. Mas, mesmo assim, nós, muitas vezes, ou somos chamados já com a terapia nutricional instalada, ou depois de todo o nosso esforço terapêutico, nós ainda assim temos uma dificuldade. E aí nós precisamos responder, então, vai para a terapia nutricional ou a gente continua com essa via oral? E muitas vezes aqui está um dilema. O que nós fizemos até então, o que se fez por muitos anos? A gente simplesmente indicava a terapia nutricional para quase todas as pessoas. E fizemos muitas gastrostomias, as pessoas usavam por muitos anos a sonda nasointeral. E mais recentemente, a literatura tem mostrado que nós precisamos repensar isso. E nós precisamos entender, então, quais são os limites terapêuticos. Até onde a gente vai, até onde a gente consegue ganho com a reabilitação, e até onde a gente precisa entender que aquilo é da própria doença que o sujeito tem, ou do envelhecimento, e que nós não vamos, com a terapia nutricional, ter ganhos. Essa é a grande questão que nós temos. E a gente precisa abrir essa questão para quem é que participa dessa decisão. Essa decisão sempre foi muito centrada na equipe de saúde. Eu trabalhei por muitos anos em hospital e, às vezes, não se explicava direito para a família quais os impactos que aquela sonda nasointeral, por exemplo, teria para esse sujeito. O que a gente via, pessoas muitas vezes restritas, porque se você deixasse, ela tirava a sonda nasointeral. Então, a gente começou a repensar isso, e a literatura traz o embasamento para que a gente faça isso. Quem participa, então, dessa decisão não é só a equipe de saúde, não é só o médico. Nós precisamos trazer para essa conversa o próprio paciente, a família. Eu coloquei aqui nessa foto um paciente que já está ali entubado,
Quando isso acontece, quem vai decidir por ele? É a própria família. E o que a gente deseja, o que apontam os estudos? Que a gente faça essas escolhas o quanto antes. Você já tenha conversado a respeito dos seus desejos antes de chegar nesse ponto, a respeito da alimentação, por exemplo. Então, nós precisamos ampliar o olhar e incluir o sujeito nessa conversa. Um olhar atento para quem é essa pessoa, o que o alimento significa para ela, quais os princípios e valores, envolvendo essa família, trazer para uma conversa que nós costumamos chamar de conferência familiar, e a partir de então traçar um plano de cuidados. E a gente coloca ali o testamento vital ou diretivas antecipadas de vontade. Ter isso bem descrito facilita para a família, facilita para o sujeito, facilita para a equipe, e essa condução fica mais tranquila. Não é fácil fazer essa construção, mas já é um caminho muito mais tranquilo do que quando você não tem nada descrito. Eu coloquei aqui que esse é um treino técnico, isso não é natural da gente, nós precisamos estudar, existe literatura e curso que pode nos ajudar nesse sentido, a fazer essa construção, e ela é multidisciplinar. Como ficam, então, os dilemas alimentares nesse contexto? Nós precisamos entender, o doutor José Junqueira já disse a respeito, nós precisamos colocar na balança o diagnóstico desse sujeito, o prognóstico, como está a funcionalidade, quais são as doenças que ele tem, as doenças crônicas, quais são as agudas. Nós precisamos sentar, de fato, com a equipe multidisciplinar e conversar isso, para depois colocar isso para a família. E esclarecer o que nós encontramos na prática, muitas vezes, são famílias que não entendem o diagnóstico, não compreendem o prognóstico, e só veem a funcionalidade diminuir, e isso traz muita angústia. E acaba angustiando também a equipe. Nós precisamos, eu coloquei aqui uma foto como uma coxa de retalhos mesmo. Nós precisamos ir construindo isso para cada sujeito, porque vai depender muito de uma família para outra como isso se dá. É uma abordagem, então, holística, no sentido de que nós precisamos ampliar esse olhar, precisamos singularizar o cuidado para esse sujeito. O foco é, de fato, na qualidade de vida, no controle de sintomas, controle da dor total. Nós temos muitos artigos que podem embasar esse trabalho. E, do ponto de vista dos dilemas alimentares, o que a gente tem? Que sintomas que nós temos desagradáveis aí, que o fonoaudiólogo e a equipe precisam lidar? São as alterações de paladar, que as doenças muitas vezes trazem, ou o próprio envelhecimento, o excesso de saliva ou a falta dela. O excesso de saliva, muitas vezes, ou a falta vem por conta de medicação, ou da própria doença de base, e engasgos são sintomas desagradáveis que fazem com que as pessoas não tenham mais prazer para comer, não queiram comer. E tem, muitas vezes, a questão da saciedade precoce e náuseas e vômitos. Então, nós precisamos lidar com essa multiplicidade de questões que vêm relacionadas à alimentação. Aqui está um texto chamado que é Bioética e Nutrição em Cuidados Paliativos Oncológicos em Adultos, que traz bastante essa questão para a gente, que nós precisamos entender quem é esse sujeito e que impacto esse sintoma traz para essa família e para esse sujeito. Um texto bastante interessante. Como estratégias nesse sentido, eu volto a falar da singularização do cuidado. Para cada sujeito, nós precisamos entender de fato quem é esse sujeito e que impacto, seja a disfagia, seja a disfonia, seja o que tiver ali de sintoma ruim para essa pessoa, nós precisamos pensar em estratégias específicas para isso. Esclarecimento, então, do diagnóstico, uma comunicação clara, as decisões compartilhadas e um acompanhamento multidisciplinar.
Eu trago aqui um texto interessante da literatura, que é uma revisão integrativa, que, diferente dos outros que eu disse, que ou falam especificamente do câncer ou das demências, esse fala de uma forma geral. Então, o objetivo foi investigar a produção científica sobre a tomada de decisão para o suporte nutricional em cuidados paliativos à luz da bioética. Eles encontraram 14 estudos e separaram esses estudos em 3 temáticas: princípios da bioética no contexto da nutrição, a nutrição como um dilema de fato bioético e que abordagens nós teríamos então para a resolução desses dilemas. E a conclusão que esse artigo traz é que a tomada de decisão nessa questão do suporte nutricional nesses pacientes mais em final de vida, o foco tem que ser um cuidado centrado para o paciente nos pilares, então, da bioética, da autonomia, da beneficência, não maleficência e justiça. E que o respeito à autonomia dos sujeitos, para garantir um tratamento conforme o desejo dele. E é importante trazer isso, porque às vezes alguns colegas, por exemplo, num contexto hospitalar, quando a gente trazia, olha, vamos perguntar para essa família, tinha uma indicação, por exemplo, um paciente estava com uma dificuldade alimentar, seja uma disfagia ou uma recusa, claramente emagrecido, e muitas vezes o colega chega e indica uma sonda nasointeral. Mas você vê que é um paciente que já está no fim de vida, e eu sempre colocava a discussão assim, será que realmente essa sonda, nesse momento, que impacto ela vai ter? E é difícil, muitas vezes, fazer essa tomada de decisão, e a gente traz um texto desse, colocando o foco no esclarecimento para o sujeito e dizer o que ele pensa a respeito disso. Na minha prática clínica, quando eu trabalhei com um hospital, por exemplo, nós tínhamos a oportunidade de ir até essa família e esclarecer os benefícios, que benefícios essa sonda traria e o que ela traria de ruim também, e trazer essa família para essa discussão, ou esse sujeito para a discussão. Isso é a diferença da abordagem e do cuidado paliativo. Eu trago 2 casos para a gente pensar que são casos interessantes, onde um foi para gastrostomia e o outro para oferta oral qualificada, ou a gente chama de alimento de conforto. E são 2 casos são dois casos semelhantes, são 2 demências de corpos de Levy, homens mais ou menos da mesma idade. No primeiro caso, nós tínhamos, então, a disfagia, ele estava sempre com o alimento parado na boca, essa queixa aí de 6 meses a 1 ano, o aumento do tempo na oferta de alimento, um emagrecimento evidente nesse último ano, a família se sentindo negligente com esse processo e em busca de soluções, e dificuldades, então, na aceitação eles tinham com o diagnóstico. Era um homem que tinha uma vida muito ativa até então, trabalhava e começou com dificuldades com a memória e foi impactando também nessa questão da alimentação. Eles eram muitos filhos, mas o diálogo ali entre eles a respeito desse processo todo da demência era muito difícil para essa família. E esse paciente, ele tomou consciência desse diagnóstico, mas ele não teve muito com quem conversar. E eu entrei nesse caso já com o paciente tinha acabado de instalar a gastrostomia. Isso foi para eles o melhor que aconteceu, porque eles não se sentiam mais tão ruins, o sentimento deles, eles não se sentiam mais tão negligentes. E o que a gente fez foi, quando eu entrei, existia-se antes a ideia de que depois que você tem uma gastrostomia, você não precisa mais fazer nenhuma oferta por via oral. E não, a gente retomou essa oferta por via oral, e hoje essa família está tranquila, esse paciente muito bem. Apesar de ter esse processo da demência, ele continua acontecendo. No segundo caso, o mesmo tipo de demência, um homem da mesma idade, da mesma faixa etária, as dificuldades que eles tinham: disfagia, cialorreia,
e a sonolência muito pelo ajuste medicamentoso que ele fazia, então tinha dia que ele estava mais desperto, era mais fácil de alimentar. Quando ele estava muito sonolento, muito difícil. Alimento sempre parado na boca, já tinha feito uma internação por broncoaspiração, o tempo da oferta de alimento era muito grande, e essa família, ela também, isso é algo muito comum que a gente observa nas famílias, esse sentimento de negligência, de que, puxa, eu não estou fazendo nada por esse processo. Só que essa família tinha um enfrentamento desse diagnóstico um pouquinho melhor, uma abertura para diálogo, eles queriam entender os prós e os contras, por exemplo, de uma entrada da via alternativa. E o paciente tomou consciência prévia do que ia acontecer com ele, e ele verbalizou que ele não gostaria de ficar dependente de cuidados por muito tempo, e foi quando a gente teve a oportunidade de chamar o médico, a equipe de cuidados e comigo, e nós conversamos então a respeito dos prós e dos contras da entrada dessa via alternativa, e como opção a gente colocou a alimentação por via oral nessa oferta qualificada. E essa família fez essa opção e mantém-se assim, esse paciente também está seguindo a vida bem. E são diferenças que a gente tem, mas olhando para a história de cada um deles. E aí a minha pergunta, qual que está certo, qual está errado? A literatura hoje tem apontado para a gente, olha, nas demências moderadas e avançadas, não sonde ninguém, não gastrostomize ninguém. Para mim é um pouco radical demais. Eu acho que a gente realmente precisa avaliar que família é essa, que impacto isso tem, porque as pessoas podem ficar bem, como eu mostrei no primeiro caso com gastrostomia, está todo mundo tranquilo, e num segundo caso também. Existem dilemas? É fácil tomar essa decisão? Não, porque requer tempo. Então, na prática, quando a gente fala de equipe, parece que é tudo muito bonito. Isso nem sempre é verdade, né? Às vezes você não tem uma equipe, mas você precisa ir criando parcerias, parceiros que possam fazer acordos com você e ajudar as famílias na tomada de decisões. Isso exige tempo, isso não é feito uma vez. Você tem que fazer um acompanhamento para que as pessoas compreendam. Esse processo de compreensão não acontece da noite para o dia. E o que a gente precisa? Estudar, embasar as nossas práticas. Porque quando a gente traz esse embasamento, a família se sente mais segura. Quando a gente traz outros colegas para a conversa, isso também. Porque esse é um movimento que não é, infelizmente, ele não é comum. Então, ele acaba sendo raro, a família gosta, se sente segura, e as decisões são feitas em conjunto. As perguntas, então, depois vocês vão... a gente vai ter um momento de perguntas. Eu coloco aqui